Fala pessoal, meu nome é Levi. Hoje a gente vai estar falando sobre da parte de hidrostática, esse tópico de princípio de Pascal, né? Mas o que é esse princípio de Pascal, né? É um princípio que estabelece a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso e ele transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Como na figura aqui, ó, tem esse vaso comunicante aqui. Essa minha força F1, ela vai ser, quando eu aplicar essa força no meu êmbolo, que é uma plataforma onde eu vou aplicar a força, e ele não vai ter atrito, é um êmbolo ideal aí, é um sistema ideal, não vai ter atrito, escapamento de fluido, nem nada. E aí, essa força, ela vai se propagar no fluido e se vai transmitir integralmente, sem perdas, a todos os pontos. É isso que ele está dizendo. E como é que funciona, né? Isso aí, a título de ilustração, vou colocar aqui. E aí, como é que funciona, né? Eu vou aplicar uma força F1 aqui. Que é a força F1. E aí, essa força, como ele tinha dito lá no texto, ela se transmite integralmente através desse fluido. Inclusive, ela vai até nas paredes do recipiente. Ela aplica a força. Até chegar nesse êmbolo 2 aqui. Vai ter uma força aplicada aqui de tal forma que essa força vai empurrar esse meu êmbolo 2 para cima. Só que como o Pascal observou nesse experimento que a pressão é a mesma no fluido, ou seja, se a pressão é a mesma, o que vai acontecer? A minha P1 vai ser igual à minha P2. Pressão, por definição, é força sobre área. Então, nesse caso, fica força 1 sobre a área 1 igual a minha força 2 sobre a área 2. E o que é essa força 2? É essa força aqui que está empurrando o meu A2. Ó. Essa daqui é F2. Certo? Esse resultado aqui é o que é chamado de princípio de Pascal. É essa relação de pressão constante, o que é a mesma, né, através do fluido, e eu consigo fazer essa relação dentro desse sistema. Para ficar melhor entender, aí a gente vai resolver um exercício aqui para que a gente possa entender melhor como é que funciona isso. E aí, chegando nessa parte, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. A gente quer saber qual é a força F1 que eu vou levantar esse carro através dessas áreas. Ó. Aqui eu tenho uma área 1, área 1. Aqui eu tenho uma área 2. E aqui eu vou ter uma altura, né? E aqui eu também vou ter uma altura dos êmbolos. Já já a gente vai explicar isso aqui, essa parte da altura, porque a gente vai precisar de um novo conceito ali que eu vou usar. Mas, respondendo a primeira pergunta, né? Ele pergunta qual é F1. Vou botar aqui letra A, F1 é igual a quanto, né? Bom, é só aplicar diretamente o princípio de Pascal. Lá a gente sabe que a pressão 1 é igual à pressão 2. Ou seja, a minha F1, que no caso vai ser a força que eu vou aplicar aqui, e aqui é a força peso, certo? Aqui é a força peso do carro.
Então, voltando aqui na fórmula, tem o peso do carro aqui e eu vou aplicar uma força F1 aqui, certo? E aí ele quer saber qual é a força que eu preciso aplicar aqui para poder ser igual à força aplicada pelo carro nesse êmbolo. Então, a minha F1 vai ser a área 1, que também aqui, ó, ele deu dado na questão, que é 1 metro quadrado, vai ser igual a minha F2, que é o FP, né? A força peso do carro, que é 10 kN. Então, eu boto 10.000 aqui, ó. 10.000 newtons. Dividido pela área 2, que é 10 metros. E aí, é só aplicar aqui, a aplicação de fórmula. Vou cancelar esse 10 com esse 10. E aí eu vou obter que minha força F1 vai ser igual a 1.000 newtons. Certo? Já para descobrir a altura, bom, a gente sabe que eu tenho esse êmbolo aqui, e quando eu aplicar essa força F1, eu vou estar empurrando esse meu êmbolo para baixo. Quando ele descer, ele vai transmitir essa matéria que está aqui, ó, toda essa matéria de água, óleo que está aqui, ela vai descer. Claro, eu não posso tirar nem colocar a água do meu sistema, né? É um sistema ideal. Então, esse volumezinho de água que está aqui, que eu vou empurrar, ele vai ser transmitido e ele vai chegar aqui e vai ser o mesmo volume que eu vou empurrar. E ele vai ocupar esse espaço aqui agora, porque eu empurrei daqui para cá. E aí o carro vai ser ocupado de volume nessa parte aqui e ele vai tender a subir. E aí ele quer saber qual é essa altura, né? Bom, para a gente descobrir essa altura, vou botar aqui letra B. Como é que a gente faz? Se o meu ΔV é igual, eu falei que o volume que eu vou empurrar daqui vai passar para cá, né? Então, o ΔV, ele tem que ser igual. O que isso dá? E o que é volume, né? Volume, nesse caso, eu posso tirar como a área do êmbolo vezes a altura que ele me deu, né? A altura que eu quero. Aí vai ser o volume que eu vou deslocar esse êmbolo. Certo? Então, fica a área 1 vezes Hzão. Isso sendo igual a área 2 vezes o Hzinho. Desse resultado aqui, eu vou ter que a área 1 é 1 metro vezes 3 metros, que é a altura que ele me deu, o Hzão. A área 2 vai ser 10 vezes o Hzinho. Daqui eu tiro que o meu Hzinho vai ser igual a 0,3 metros, que é igual a 30 centímetros. Beleza, pessoal? Então, esse é o princípio de Pascal. Esse é o princípio de Pascal. E essas são a principal aplicação dele. Certo? Você, analisando os vasos comunicantes, você determinar a mesma variação de volume, ele não muda, ele só vai deslocar, né? Então você consegue ver a altura que o êmbolo se posiciona e também você consegue analisar por meio da pressão, porque no princípio de Pascal, como ela transmite integralmente, você consegue medir a força e estabelecer a relação com a pressão de um dos dois lados, né? A relação dos dois lados com a pressão, para você poder achar a força e poder relacionar com a área, enfim. Então, espero ter ajudado vocês aí com esse conteúdo. Muito obrigado. Tamo junto. Aqui nós vamos ver sobre o teorema de Stevin, que também é conhecido como lei fundamental da hidrostática. E o que é que ela diz?
Ela diz basicamente que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Então, o que ela está dizendo? Basicamente, nós temos que no ponto A, o que define a pressão nele? Bom, a pressão no ponto A é definida por pressão atmosférica mais a densidade do fluido em que ele está imerso, vezes a aceleração da gravidade, vezes H1 nessa figura, que é representado pela distância dele até a superfície. No ponto B, nós vamos ter a mesma coisa. A pressão no ponto B é igual à pressão atmosférica mais a densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, que nesse caso é H2. Agora, como é que nós podemos relacionar a pressão em um ponto com a pressão no outro? A gente pode, basicamente, subtrair do ponto B, da pressão do ponto B, a pressão do ponto A. Então, subtraindo as duas equações, nós vamos ter essa equação, que é basicamente o teorema de Stefan. Agora, como é que nós podemos demonstrar isso? Bom, a gente pode desenhar, imaginar um cilindro no qual a face superior vai conter o ponto A e a base vai conter o ponto B. E a altura dele vai ser ΔH. Certo? E ele está em equilíbrio. Portanto, o somatório do módulo das forças de um lado é igual ao somatório das forças do módulo da força do outro lado. E quais são as forças que estão atuando nele? Basicamente, nós vamos ter no ponto A uma força exercendo A, FA. Nós vamos ter a força peso e a força FB sendo exercida no ponto B. Então, nós vamos poder montar dessa forma. FB igual a FA mais P. Como nós estamos atrás da pressão, nós vamos poder fazer o seguinte. Nós sabemos que força sobre área é pressão. Então, a gente pode dividir todos esses termos por A. Certo? A seria a área da base ou da superfície do cilindro. Certo? E agora esse P, o peso, o que é que nós fazemos? Sabemos que P é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Certo? Nesse exemplo, a gente pode utilizar massa como volume vezes a densidade. E o que é o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura, que nesse caso é ΔH. Portanto, nós vamos ter que P, ou seja, peso, é igual a área vezes a densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes ΔH. Então, substituindo naquela outra fórmula, a gente vai ter FB sobre A é a pressão no ponto B. FA sobre A, pressão no ponto A. E substituindo P, nós já podemos cortar a área com a área, nós vamos obter isso, que é basicamente o teorema de Stefan. E assim está demonstrado a equação.